Não, você não pode ser tudo que você quiser. E para ser sincera, você nem deveria querer isso. Porque existe um lugar muito melhor para você estar. Um lugar onde você pode aplicar o menor esforço e ter um resultado satisfatório. Um lugar onde você entrega valor como se você estivesse brincando. Um lugar onde, através da sua singularidade, você sente realização. Onde tempo e espaço parecem deixar de existir. Você deveria querer encontrar sua zona de gênio. O gênio que existe em você. E eu sei que agora você deve estar torcendo o nariz para esse vídeo e pensando, não, eu não. E você acredita nisso porque no passado você fez escolhas que te colocaram nas outras 3 zonas. E isso ofuscou a sua capacidade de perceber a sua genialidade. Se você tem um pouco de sensibilidade, você pode até perceber que você está vivendo abaixo do seu potencial. Mas você ainda não sabe o que esse sentimento quer dizer. Então vamos conhecer um pouquinho das 4 zonas para a gente saber exatamente onde a gente está pisando. A primeira delas é a zona da incompetência. Essa não é nem a zona mais perigosa, porque quando você está nela, você sabe que está. E você sabe porque você visivelmente não é bom nessa atividade. Você consegue perceber que a maioria das pessoas é melhor que você nisso. Essa atividade, ela te consome muita energia, ela te frustra, ela te irrita. Mas você está ali por alguma razão. Seja por necessidade, seja porque você caiu de paraquedas nessa oportunidade, seja porque você não consegue encontrar outro caminho, você pensa que não tem outro caminho. Se você é um pouco esforçado, se você é um pouco disciplinado, curioso, você até consegue passar da zona de incompetência para a zona de competência nessa atividade. Essa zona é um problema, porque a zona de competência é a zona da mediocridade, da média. Você não é tão ruim nisso, mas você está longe de ser o melhor. A forma como você faz, como você executa essa atividade é uma forma aceitável, assim como os outros também fazem isso. E aí você é bom o suficiente, e como você é bom o suficiente, você começa a ganhar. E como você ganha, você tem uma falsa ilusão de que você está indo bem. E essa ilusão é falsa justamente porque essa atividade ela não flui de forma natural para você. Você gasta ainda uma certa quantidade de esforço para poder executar. E como você é mediano nisso, seus resultados também são. E aí eu te pergunto, se tem algo que flui de forma abundante para você, ser suficiente, basta? Para te dar um exemplo nessa zona, sou eu como design. Eu até acredito que eu tenho um pouco de senso estético, mas daí a transformar isso numa habilidade de design está muito longe. Então, quando eu faço alguma coisa aqui no YouTube ou no Instagram, eu sempre adoto a estratégia assim, menos é mais. Eu faço algo que não fica feio, mas está longe de ser um bom design. Por quê? Porque eu gasto muita energia para fazer isso. Claramente, eu não sou nem excelente e nem gênio nisso. Se eu não tenho capacidade de observar isso, isso pode virar uma armadilha para mim, porque eu vou ficar muito tempo tentando um resultado que eu jamais vou obter nesse lugar. A terceira zona é a zona da excelência, e essa também é uma zona muito perigosa. Porque aqui você é muito bom. Você é melhor que muita gente nessa atividade. Você se destaca, você é bem remunerado, você é reconhecido, você é promovido. E como você consegue ter bons resultados, essa zona se torna perigosa porque ela ainda te impede de descobrir a sua zona de genialidade, porque ela te garante um certo status, uma certa segurança, uma certa estabilidade. Mas aqui você ainda não se sente realizado porque você é apenas muito bom nisso. E você pode ter se tornado muito bom porque você se dedicou, porque você praticou muito, porque você aprendeu uma nova técnica. Mas não é uma questão de realização. Eu vou te dar mais um exemplo usando a minha vida. Eu sou uma pessoa curiosa que gosta de estudar. E isso me ajudou a passar em alguns concursos públicos. Mas nitidamente não é onde eu me sinto realizada. Então, isso foi só um meio que me ajudou a alcançar um objetivo, mas não é a minha zona de gênio. E sabe por que é tão difícil a gente encontrar a nossa zona de gênio, a nossa genialidade? Porque a gente carrega um monte de crenças sobre ela. Primeiro, porque por a gente atuar muito tempo nas outras zonas, a gente acaba internalizando essas experiências como parte da nossa identidade. A gente começa a acreditar que a gente é aquilo que a gente viveu a vida inteira.
Então, por exemplo, se eu sou uma servidora pública, eu começo a adotar isso como a minha identidade. E aí fica até difícil eu me imaginar fazendo outra coisa. Mesmo que eu queira, mesmo que lá no fundo eu sinta um fiozinho de vontade, como eu fiz isso a vida inteira, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Segundo, porque a gente acredita que genialidade é coisa para poucos, que é algo objetivo, como cantar, jogar, atuar. Para alguns casos, sim, mas para a maioria de nós, essa vai ser uma atividade subjetiva. É algo que não está tão claro assim. E eu gosto de entender a genialidade como um padrão recorrente interno, um padrão de pensar, sentir e agir. É uma mistura de muitos aspectos de nós, sabe? O nosso DNA, as nossas experiências, a nossa curiosidade natural. E se você acreditar, ainda tem aqui um aspecto espiritual. É algo que quando você chega no lugar, você tende a fazer. É previsível que você vai fazer. E você faz isso sem nem perceber. E é por isso que é tão difícil a gente perceber, a gente descobrir a nossa zona de genialidade. Porque pra gente é muito natural. Você acha que todo mundo é assim, mas não é. Você faz isso de forma muito natural. Mas para outras pessoas, isso exige muito esforço, muita técnica, muito treino. E você faz como se você estivesse respirando. E como eu disse, é uma mistura de coisas sobre nós. E aí aqui às vezes entra uma outra confusão. A gente confunde no que a gente é bom com aonde a gente coloca isso que a gente é bom. Então, por exemplo, às vezes você gosta de escrever, mas você não gosta de escrever anúncios de vendas. Então, quando você consegue descobrir no que você é bom e quando você consegue aplicar isso num tema que te move, que te interessa, que você tem uma curiosidade natural, aí sim você se aproxima da sua zona de genialidade. E quando outras pessoas podem se beneficiar da sua zona de genialidade, aí sim você consegue se sentir mais realizado. Aí sim você consegue trazer mais resultado para a sua vida e gerar mais valor para os outros. Tá, Fernanda, mas como eu encontro a minha zona de genialidade? Eu vou te dar aqui algumas pistas, mas se você quiser isso de forma mais profunda e mais detalhada, clique aqui no link que está na descrição do vídeo, se inscreva na nossa newsletter e receba sem custo a nossa carta do episódio de hoje. O que você faz com facilidade? O que quando você está fazendo, você perde a noção do tempo? O que você faria mesmo se ninguém te pagasse nada por isso? O que você tende a melhorar? Seja na sua vida, seja na vida dos outros. O que você não consegue deixar de fazer? O que as pessoas dizem que isso é muito você? O que as pessoas te pedem com frequência? Começa a observar aquilo que você faz sem esforço. Sei lá, escrever, conectar ideias, resolver problemas, simplificar complexidades. Essas são as pistas de como você funciona. A segunda coisa é olhar para o tema, para o assunto, para a área que te puxa, que te interessa, que mesmo sem ninguém te mandar, você lê, que você pesquisa por conta própria, que você tem vontade de falar, de aprofundar, de estudar. Não é algo que te interessa de forma superficial. Não, é algo que você não consegue deixar de fazer. São aqueles que você não consegue não buscar. Por exemplo, eu gosto de estudar, eu gosto de conectar conceitos, eu gosto de criar ideias e soluções práticas para resolver algum problema. E isso eu gosto de fazer na área de desenvolvimento pessoal. Então, eu me aproximo da minha zona de genialidade quando eu entendo como eu funciono e quando eu sei exatamente onde está a minha curiosidade natural. Agora, eu preciso te dar uma dica muito importante e aqui eu perdi muito tempo. Experimente isso na prática, teste. Você não vai encontrar a sua zona de genialidade apenas se questionando, apenas refletindo. Isso é muito importante, sim, mas você precisa ir para a prática, você precisa seguir um sentimento, porque o talento ele é uma predisposição, mas talvez isso não está muito claro para você, porque você não colocou energia nisso, você nunca colocou prática nisso, então você não consegue nem saber que você é bom nisso. E a gente precisa fazer isso de uma forma muito consciente, com muito autoconhecimento, para a gente evitar cair em algumas armadilhas. E eu errei aqui quando às vezes eu via apenas parte daquilo que eu gostava, parte daquilo que eu acreditava que era para mim. Mas assim, o erro, o fracasso, ele é sempre válido, porque ele vai te dando pistas e ele vai moldando as suas decisões. Mas esteja atento a isso. O melhor dos mundos é quando você encontra uma forma de validar isso que você acha que é a sua zona de genialidade, de uma maneira que você não perde tanto caso não seja. Mas não se engane, depois que você encontrar a sua zona de genialidade, vem a parte mais difícil.
você precisa abandonar as outras zonas. Você precisa ter coragem de falar não para a zona de excelência. Você precisa ter coragem para abandonar o conforto da zona de competência. E você precisa estar muito consciente para você não voltar para a zona da incompetência. Você só faz isso quando você tem coragem de romper com os limites da sua autoimagem atual. Quando você enfrenta o medo do fracasso, quando você enfrenta a vergonha, quando você vence as suas crenças de incapacidade, de merecimento, quando você abandona a necessidade de aprovação. E eu espero que você tenha essa coragem. Esse foi mais um Conselho de Propósito. Te vejo no próximo episódio.